como estão? Eu sou a Beatriz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Sexta-feira chegou o volume 2 da quarta temporada de Stranger Things. Então hoje nós vamos falar sobre a temporada no geral, porque eu ainda não tinha feito vídeo falando sobre Stranger Things, sobre a quarta temporada. Então hoje vamos comentar sobre a série no geral e sobre esse volume 2 que tava literalmente todo mundo ansiosíssimo para ver o desfecho dessa história. Então se você também aí já ama filme, série, livro e tudo que envolve a cultura pop, já se inscreve aqui no canal, vem conversar comigo sobre tudo isso, sobre os filmes, as séries do momento. E não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, que ajuda demais, entendeu? Ajuda demais a pessoa que fica aqui fazendo vídeo pra vocês toda semana. E é isso, vamos lá, vamos falar de Stranger Things. Bom, acredito eu, como a gente vai falar do volume 2 dessa temporada, a gente não precisa tanto assim falar, né, sobre a temporada em si, mas eu sempre gosto de dar um contexto aí pra todo mundo sobre o que vai estar sendo falado na temporada, né? Então eu vou contar aqui sobre o que vai ser a quarta temporada de Stranger Things, mas se você já assistiu, entendeu a série, se você já assistiu, já sabe sobre o que é, você pode mudar para um minuto que vai estar aqui na tela, tá bom? Que aí é direto meus comentários sobre a quarta temporada. A quarta temporada de Stranger Things vai se passar um tempinho depois que o Devorador de Mentes foi derrotado, né? Que então nós tivemos o Devorador de Mentes na terceira temporada. Aí também eles conseguiram derrotar os russos que tinham criado a máquina que abriu o portal para que Hawkins fosse atingida novamente pelo mundo invertido. E nessa quarta temporada também eles vão mostrar que o Hopper não morreu. Que na verdade quando ele terminou lá de ajudar, né, a desligar a máquina, e enfim, os russos capturaram ele e levaram ele pro Alasca, e ele tá tendo que trabalhar num lugar, ele como se fosse um campo de concentração da época do nazismo. E aí também nosso elenco principal, nossos protagonistas vão estar divididos nessa quarta temporada. Então, a Nancy, a Robin, o Steve, o Lucas, o Dustin, a Max e a Max, é só até aí. Vão estar aí em Hawkins ainda, que vai começar a ser atingida por um novo vilão aí do mundo invertido, que é o Vecna, mas a gente vai falar melhor sobre ele daqui a pouco. E a outra parte dos nossos protagonistas, o Will, o Jonathan, a Eleven, o Mike e a Joyce vão estar na Califórnia, porque a Joyce que ficou tomando conta da Eleven, né, porque teoricamente o Hopper morreu, então a Joyce ficou responsável pela Eleven, e eles foram pra Califórnia porque os militares estão atrás da Eleven, né, querem prender ela, capturar ela, enfim, então por isso que eles acabaram mudando de cidade e agora estão na Califórnia. O Mike só tá lá pra visitar ela mesmo, tá, gente? Porque vem um feriado aí durante a série, enfim. Então ele só tá lá mesmo pra poder tá visitando ela, tá? Mas ele tá morando em Hawkins ainda. Então, agora que você já tem contexto aí sobre a quarta temporada de Stranger Things, eu já aviso você que a partir deste momento nós teremos spoiler da quarta temporada. Porque, gente, é tanta coisa pra falar, aconteceu tanta coisa nessa quarta temporada. E ela é uma temporada tão maravilhosa que eu preciso comentar sobre essa temporada com spoilers. Então se você ainda não assistiu a quarta temporada de Stranger Things, você tá perdendo tempo, entendeu? Vai lá, corre pra assistir. Que temporada perfeita. Nossa, é uma temporada perfeita. Não tem como você não querer assistir cada vez mais, entendeu? E depois que você terminar de assistir, você volta aqui pra comentar comigo sobre tudo que nós tivemos aí na quarta temporada. Sinceramente, depois de 2 anos esperando pra sair a quarta temporada da série, eu não esperava menos do que uma temporada melhor, do que uma temporada perfeita, e eu ouso dizer que é provavelmente a melhor temporada da série inteira. E se você aí não ouviu falar de Stranger Things nesses últimos meses, desde abril, maio mais ou menos, você não viu ninguém falando sobre essa série na internet, você tá vendo a internet errado, viu? Você tá todo errado, eu sinto te dizer. Porque não tem uma pessoa que não tá falando dessa série de todos esses últimos meses, que tava todo mundo falando, até assim, falando com motivos, obviamente, e também porque tava todo mundo muito ansioso pra ver o desfecho, né? Pra ver os 2 últimos episódios que saiu sexta-feira na Netflix.
Como eu falei então, os nossos protagonistas, nossos personagens principais vão estar espalhados aí, né, cada um em um canto. E eu acho que ficava um pouco aquela dúvida de se isso iria dar certo ou não, né? Da gente ter os nossos protagonistas espalhados. Então eu já quero começar falando do pessoal lá da Califórnia. Então do Jonathan, do Will, da Eleven e do Mike e do amigo do Jonathan, eu esqueci o nome. Eu quero já começar falando deles, porque assim, gente... Pra mim, eles foram a parte mais chata da temporada. Eu não ficava nem um pouco empolgada vendo eles, entendeu? Era a parte que eu aproveitava aí pra respirar um pouco, pra dar uma olhada no celular, enfim. Porque eu achei que essa foi a parte mais entediante da temporada inteira, sabe? O que é uma pena, porque entre eles aí, né, nesse elenco aí que ficou muito de lado, né, durante a temporada inteira, nós tínhamos o Will, e o que eles trazem sobre o Will, as discussões que trazem sobre ele, é uma coisa assim muito interessante, que tinha que ter sido mais explorada, e enfim, que né, agora nós temos mais a certeza de que o Will está se descobrindo gay, né, ele se descobriu gay, e que ele é apaixonado pelo Mike, ele tá apaixonado pelo Mike. Confesso pra vocês que eu não tinha chegado à conclusão de que o Will era gay. Confesso pra vocês, gente. Porque tem hora que, principalmente nessa última temporada de Stranger Things, tem tanta coisa acontecendo, a gente tem tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Várias visões diferentes. Então a gente tá vendo o pessoal lá em Hawkins contra o Vecna, a gente tá vendo eles na Califórnia, como que vão soltar o Hopper lá do Alasca. Enfim, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que tem hora que não dá pra você reparar em tudo que a série tá ali te mostrando. E eu não tinha reparado nisso, de que o Will era gay, entendeu? Eu só cheguei à conclusão mesmo depois que eu vi o pessoal comentando sobre tudo isso na internet. E aí que eu vi, e era um assunto que eu queria muito ter visto mais, sabe? Eu não acho que eles vão chegar a colocar o Will fazendo um par com o Mike, entendeu? Eu não acho que vão desmanchar o Mike e a Eleven. Nem a ponto do Will se declarar definitivamente para o Mike. Porque assim, a gente nos últimos 2 episódios, né? Acho que foi nos últimos 2 episódios, nem sei mais em que parte da temporada que foi. Mas enfim, a gente tem aí uma declaração do Will pro Mike. Só que a declaração dele pro Mike não é como ele mesmo falando, entendeu? Como se os sentimentos fossem dele mesmo. É de uma forma geral, vamos dizer assim, sabe? Ele não fala no modo como se ele realmente estivesse apaixonado, enfim. Então eu acho que a gente não vai chegar a ver o Will com o Mike, nem contando sobre os sentimentos dele, nem fazendo uma declaração de fato. Mas eu queria muito que eles tivessem explorado mais a sexualidade do Will, sabe? Tivesse mostrado mais, que eu achei que é interessante, principalmente porque o Will tá se descobrindo gay nos anos 80. E você ser gay nos anos 80 era uma coisa completamente diferente do que é hoje. E por isso que eu acho que tinha que ter sido mais explorado, sabe? Ia ser muito interessante a gente ver ele descobrindo a sexualidade dele nos anos 80. Eu tenho que, obviamente, falar que a cena que o Will se declara pro Mike é de cortar o coração. Claro que, como eu falei pra vocês, ele não se declara falando que os sentimentos são dele de fato, né? Que realmente ele é apaixonado pelo Mike, enfim. E isso acho que é o que mais corta o coração, sabe? Depois ele chorando escondido ali pra ninguém ver, né? Pro Mike, enfim. A gente de cortar o coração demais. Mas tirando isso aí, então, dessa parte do Will, pra mim, a parte dos personagens na Califórnia é uma parte extremamente chata. Mas eu reconheço que ela tem uma certa importância dentro da temporada, porque aí então a gente vê depois a Eleven ficar separada deles, porque ela vai descobrir mais sobre os poderes dela. Nesse meio tempo aí, então, a gente tem ainda eles tentando, o Will, o Mike, o Jonathan e o amigo do Jonathan, tentando lá aí resgatar a Eleven. E nesse meio tempo o Mike vai tendo umas reflexões muito importantes do que não estava dando certo no relacionamento deles, né, do porquê que eles estavam brigando e enfim. Além de que depois, quando eles reencontram a Eleven começa a contar ali pra eles o que tá acontecendo em Hawkins, que o Vecna tá lá e enfim, né, por aí vai. Mas mesmo assim eu acho que, apesar de ter essa importância, pra mim essa foi a parte mais chata da temporada, porque eu acho que os personagens ficaram muito de escanteio, ficaram muito de lado.
e parece que eles não encaixam com nada do resto que tá acontecendo na temporada. E então falando aí agora sobre o pessoal que está em Hawkins, que está sendo perseguido pelo Vecna, eu acho que quem brilha muito aí na temporada é a Max, é a Sage Sink. Essa é uma temporada que fala muito sobre traumas, né, que inclusive a gente tem a Eleven sofrendo muito bullying na escola, por ela ser meio esquisita, né, e enfim. Então a temporada fala muito sobre traumas, e aqui em relação a Max, vai ser justamente esse trauma de ter visto o Billy morrer, né, do luto que ela ainda tá passando, do trauma de ter visto tudo acontecer, e ainda os traumas passados dela, né, que é a melhor amiga dela não tá mais perto, algumas coisas que ela passou quando era criança também. E souberam explorar muito bem tudo isso na personagem, né, todo esse lado dela, esse lado do porquê que ela acabou se afastando tanto dos meninos. Eu tava muito curiosa pra ver a parte em que ela é pega pelo Vecna, né, em que ela fica lá flutuando, enfim. Porque assim, eu comecei a assistir Stranger Things mês passado, entendeu? Então já tinha saído os 7 episódios da 4ª temporada. Então na internet já tinha muito spoiler, entendeu? Então algumas coisas eu já tinha visto. E eu tinha visto essa cena aí dela flutuando, enfim. E eu tava muito nervosa, porque eu olhei e falei, meu Deus. Quando eu comecei a ver, tá, e agora? Como é que vão salvar ela, entendeu? Eu tava muito nervosa, ainda mais porque a Max é uma personagem muito querida. Mas enfim, eu acho que ela é uma personagem que brilha muito, né, entre todos eles ali em Hawkins. E ela é uma personagem muito bem explorada, tem os motivos ali pra ela ter terminado com o Lucas, né, pra no começo da temporada ela e o Lucas não estarem juntos. Que inclusive depois, quando eles ficam juntos de novo, ai gente, é tipo, nossa, eles são um casal muito fofo, eu gosto muito dos dois. E nos 2 últimos episódios que a gente viu que o Vecna quase matou a Max, né, ela só não morreu porque a Eleven trouxe ela de volta, e aí ela pegou e caiu ainda nos braços do Lucas. Nossa gente, essa cena é de cortar o coração. Eu queria muito falar aí sobre a Eleven, porque quando eu fui, como eu falei pra vocês, eu fui assistir Stranger Things quando já tinha saído a 4ª temporada. Então eu vi muita gente falando muita coisa na internet, e uma das coisas que eu vi muitas pessoas falando é que a Eleven não entregou nada na temporada. Realmente, a Eleven, ela não tem um destaque tão grande quanto a gente teve nas temporadas anteriores, mas eu acho que faz muito sentido. Tinha um mosquito aqui, perdão. Mas eu acho que faz muito sentido, porque essa é uma temporada em que a gente vai conhecer muito o passado da Eleven de fato, né? Dos poderes dela, dela mesma começando a entender sobre os poderes dela, do que ela consegue fazer, qual que é a dimensão dos poderes dela, e enfim. Além de que tem muito a questão de que a Eleven tinha perdido os poderes dela, e nessa temporada eles estão tentando achar uma forma dela recuperar os poderes pra ela poder lutar contra o Vecna. Aí todo mundo fala assim, né, nossa, ela foi uma personagem que não entregou nada na temporada, enfim. Mas se não tivessem feito a parte de mostrar sobre o passado dela, mostrar a origem dos poderes dela, e enfim, a gente não ia ter toda a explicação que nós tivemos sobre o Vecna, né? Que na verdade ele é o que ele é Henry, o nome dele, eu não lembro o nome dele aqui agora, enfim. Mas enfim, que ele é o filho do Victor, e toda essa ligação aí que a gente tem lá no 7º episódio, né? Então tudo isso também, toda essa explicação referente ao Vecna, se dá por causa da Eleven. Então eu entendo que ela é uma personagem que não teve tanto destaque, não teve tanta cena de ação dela assim dentro da temporada, mas a história que colocaram dela na temporada é muito importante, principalmente porque tem uma ligação muito forte ali com o nosso vilão. Inclusive, então, vamos falar aí sobre o Vecna. Gente, desculpa a palavra que eu vou usar, mas que vilão foda que é o Vecna. Essa é a verdade, o Vecna é foda. Nossa, eu acho que esse é o vilão mais bem explorado, mais bem desenvolvido e mais bem construído que eu já vi. Sinceramente, quando eu tava assistindo, eu já tava um pouco desconfiada de que o Henry poderia ser o Vecna, porque eu já tinha visto na internet, né, as fotos do próprio ator sendo transformado ali em Vecna, né, maquiando ele, enfim. E aí, quando apareceu o próprio ator, né, ele como eu olhei e falei, gente, eu assisti essa série com a minha irmã e eu olhava e falava, eu acho que esse cara aqui é o Vecna. E ela falava pra mim, não é, não sei o que. Mas eu fiquei com essa teoria porque, como eu falei, quando mostrou o ator dentro da série, mas sem ser no Vecna,
Pra mim, assim, gente, um ator nunca faz dois personagens, que ele nunca faz dois personagens dentro de uma série, de um filme, a não ser que sejam irmãos gêmeos. Se forem irmãos gêmeos, ok. Mas se não, um ator nunca faz o mesmo personagem dentro de uma série. Então por isso que eu fiquei muito desconfiada. Tava desconfiada então que ele poderia ser o Vecna, mas eu não imaginava que ele que era um Henry, que é o filho do Victor, e que ele que começou a torturar a família, e aí ele foi descoberto lá pelo cientista lá, e aí ele foi o número 1, e enfim, e aí deu tudo que deu pra ele virar o Vecna. Eu confesso que essa parte dele ser o filho lá do Victor eu não tinha imaginado. E aí já introduzindo aqui também sobre o volume 2 que saiu sexta-feira, sinceramente eu tava esperando mais ação, mais luta contra o Vecna. Porque assim, gente, o Vecna, ele não é qualquer vilão. Ele é um vilão muito poderoso, ele é muito forte. A gente vê que quando ele tá ali conversando acho que é com a Max ou com a Eleven, ele sabe que o que a Max tá fazendo um plano. Ele sabe que o Steve, a Robin e a Nancy estão ali dentro da casa dele no mundo invertido. Ele sabe tudo o que tá acontecendo, sabe todo o plano que eles fizeram, ele tá ciente de tudo. Então assim, ele é um vilão muito poderoso, ele é um vilão muito forte, e eu acho que a maneira como acabam derrotando ele, eu achei que foi até um pouco fácil, a gente pode falar, meio que falar desse jeito. Então eu tava esperando que a gente ia ter mais as cenas de ação contra o Vecna do que a gente teve. Claro que sim, eu tava extremamente agoniada quando tava o Steve, a Robin e a Nancy presos lá na escada, né, que o Vecna prende eles lá com os tentáculos que ele tem. Aí ele prendeu a Eleven também e ia matar a Max. Eu tava extremamente agoniada nessa parte, obviamente, mas pra mim depois disso eu acho que ainda é um pouco fácil, sabe? Que ele é muito forte e a Eleven não é tão forte assim. Ela não sabe tão bem assim sobre os poderes dela pra ela já ter derrotado o Vecna, né? Que no caso o Vecna ainda não morreu, mas a gente vai chegar nessa parte. Falando mais uma coisinha aí referente a Eleven, eu acho que, como eu falei pra vocês, eles conseguiram explorar muito bem sobre os poderes da Eleven, e que os poderes dela são muito maiores, tem muito mais coisa que ela consegue fazer do que ela própria imaginava aí a gente. Porque o Vecna mata a Max, só que aí a Eleven consegue fazer o coração dela voltar a bater. Então assim, tem muita coisa nos poderes dela que ela não conhece ainda, que ela precisa treinar para ela conseguir derrotar o Vecna de fato. Mas já deu pra ver que os poderes da Eleven têm um potencial muito maior do que ela imaginava e do que a gente imaginava também. Assim, gente, eu falei, né, que eu não queria acreditar quando a Max possivelmente teria morrido ali nos braços do Lucas antes da Eleven ressuscitar ela, né, que ela faz o coração da Max voltar a bater, enfim. E falando dessa parte aí de morte na série, eu tava esperando que a gente fosse ter mais mortes no volume 2 do que a gente teve. Porque a gente acaba tendo morte só do Ed, né? Eu tava esperando que a gente fosse ter morte de mais personagens durante esse volume 2, sabe? Claro que eu não queria que o Steve morresse, porque assim, o Steve é o meu protegido dentro de Stranger Things, então ele não podia morrer. Mas eu tava esperando que mais gente fosse morrer, que a gente fosse ter muito mais sangue. Porque o Vecna, ele é mais violento, né? Ele é muito mais cruel, ele não tem dó de matar as pessoas. E, enfim, pra mim faltou aí mais morte, entendeu? Eu tava esperando mais personagens fossem morrer do que os que a gente teve. Apesar de ter episódios longos, e como tem episódios longos, o volume 2 de Stranger Things assim, você fica metade do dia só pra assistir esses dois volumes. Principalmente o último episódio, o episódio 9, que tem quase 2h30 de duração, então são longos. Mas apesar de todos os episódios da temporada então terem mais de 1 hora, são episódios que fazem muito sentido, que tudo que a gente tem ali dentro faz sentido, em nenhum momento a gente tem encheção de linguiça, e tudo o que é mostrado em todos os episódios acaba fazendo conexões lá na frente, acaba ligando com alguma coisa que ninguém imaginava, que a gente não esperava. E além de que, né, nesse volume 2 também
nós tivemos as cenas aí que deixaram o nosso coração quentinho. Então, por exemplo, aí da Eleven se reencontrando com o Hopper. Ai, gente, que episódio lindo, pelo amor, que parte linda. Eu ainda, quando eu tava terminando, que, né, mostrou lá a Eleven arrumando a cama, o quarto dela de novo, né, pra ela voltar a morar, enfim. Eu olhei e falei, gente, pelo amor de Deus, se ela não reencontrar com o Hopper, eu bato na Netflix, porque eu não aceito se não tivesse um reencontro dos dois. E é uma cena muito linda, não tem como você não chorar. Eu não tava esperando que o amigo lá do Jonathan, o que tá sempre fumando maconha, fosse acabar tendo uma importância tão grande, porque no final das contas é ele que tem a ideia, né, de colocar a Eleven dentro do freezer pra fazer como se fosse lá o negócio, a parte que ela entra pra poder canalizar sobre os poderes dela, né, deixar os poderes dela mais fortes, ela conseguir entrar ali na mente da Max, enfim. Realmente não tava esperando que o amigo dele fosse ter uma importância um pouco maior do que ele teve. E, enfim, gente, essa temporada de Stranger Things, ela é perfeita. Tudo que a gente tem em todos os episódios faz conexão com alguma coisa lá no final, entendeu? Tem uma ligação e tem uma importância. Então eu acho que essa temporada tem o roteiro mais perfeito, mais bem feito do que eu já fiz, do que eu já vi, entendeu? Nas outras séries. Pra mim é a temporada com o melhor roteiro até hoje de tudo que eu já assisti. E ainda no final aí, nós tivemos o mundo invertido tomando conta de Hawkins, né? Então começa ali a nevar, a gente vê a fumaça lá preta, né? Mostrando lá longe. Algumas partes ali já estão começando a ressecar, né? Das plantas, enfim, porque o mundo invertido agora tá por Hawkins mesmo. E nós precisamos ver o que nós teremos aí para a 5ª temporada. Eu acho que, inclusive, esse roteiro da 4ª temporada, ele é muito bem feito para realmente dar essa impressão de que realmente a gente está chegando no final, porque a 5ª temporada de Stranger Things será a última, e para mim essa 4ª temporada também já tem um roteiro desse jeito, sabe? Já construindo o caminho para que ano que vem, na próxima temporada, realmente seja o encerramento. Pra mim já tá com essa sensação aí de ser o encerramento da série, da gente estar encaminhando para o final. E deu pra ver que o Will vai ter uma importância muito grande aí, né? Que é uma coisa que inclusive eu já esperava depois que ele teve dentro do mundo invertido, né? Lá na primeira temporada, sempre que acontece alguma coisa, algum monstro, enfim, o Will acaba sentindo ali um arrepio, sentindo alguma coisa. E a gente teve ele falando que ele consegue sentir o Vecna agora que ele tá em Hawkins, né? Que ele consegue sentir que o Vecna tá machucado e enfim. Então o Will vai ter uma conexão muito grande aí com o Vecna ainda na 5ª temporada, com certeza. Quero muito ver se a Max vai acordar. E não sei, gente. Eu tô com a impressão aí, eu tô tendo uma teoria de que a Max pode acabar acordando meio que vilã ou meio do lado do Vecna. Não sei se faz muito sentido essa minha teoria, mas é o que eu acho que pode acontecer. E eu quero saber o que você acha que pode acontecer na 5ª temporada e última de Stranger Things. Então me conta nos comentários o que você achou da 4ª temporada, do volume 2, e o que você tá esperando aí para a 5ª e última temporada da série. E quando sair a última temporada de Stranger Things, com certeza vai ter vídeo aqui no canal. Então se você gosta aí também de filme, de série, de livro, de cultura pop e de Stranger Things, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que aí sempre que sair vídeo novo sobre os filmes, as séries do momento e também sobre Stranger Things, o YouTube te notifica. E não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, que ajuda demais, gente, por favor, não te custa nada e ajuda muito a pessoa que tá aqui do outro lado criando conteúdo para vocês. E é isso, um beijo e até o próximo. Your friends have lost.